Reinaldo Azevedo, reação de Prates demonstra que não havia condição de continuar na presidência da Petrobras. Boa análise do Reinaldo e eu concordo com ela. E aí vou ler aqui para vocês. Colunista Reinaldo Azevedo disse no programa Olha Aqui do UOL, nesta quarta, dia 15 de maio de 2024, que a reação de Jean Paul Prates à sua demissão do cargo de presidente da Petrobras é a prova de que continuar no comando da estatal era insustentável. Para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não errou e usou o seu papel de acionista majoritário para mudar a direção da empresa. Eu não acho que Jean Paul Prates tenha sido um mau presidente da Petrobras. Falo pelos resultados e por aquilo que se encaminhou. Mas, se havia uma demissão certa, era essa, porque a própria reação dele, quando diz ter sido demitido, para regozijo de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e de Alexandre Silveira, de Minas e Energia, demonstra que não havia condições de continuar. Você tinha um presidente da Petrobras que se entendia muito mal com o chefe da Casa Civil e com o seu chefe, porque a Petrobras é subordinada ao Ministério de Minas e Energia. E, portanto, um desentendimento aí, ou cai um, ou cai outro. Em relação a isso, reconheço o direito do que os acionistas majoritários têm de fazer a direção das empresas, disse Reinaldo Azevedo, colunista do UOL. É uma vontade do acionista majoritário que está sendo feita aí, como acontece numa empresa privada. A Magda Chambriard, a nova presidente da Petrobras, é ligada à área, tem todas as condições, já comandou a ANP, Agência Nacional de Petróleo. O desentendimento do Jean Paul Prates com o governo estava meio claro, houve desinteligências no curso das coisas, ele foi um bom presidente, mas houve um tato de inabilidades de comprar muitas brigas ao mesmo tempo. Numa demissão, está o chefe da Casa Civil, o ministro de Minas e Energia e o presidente Lula, e diz, preciso do seu cargo, é assim que as demissões são feitas. Reinaldo lembrou que o acionista majoritário tem o direito de fazer escolhas sabendo que elas têm consequências. Se forem ruins as consequências políticas, Lula arcará com elas. Eu me pergunto se toda essa gritaria é porque se antevê o caos na Petrobras por imposição lógica. Essa gente deveria estar contente porque querem ver o Lula estripado, em praça pública, ou porque antevê que a Petrobras será usada na eleição e para isso algo positivo deveria acontecer. Acionista majoritário tem o direito de escolher a direção das empresas, é uma regra. Se a Petrobras começa a fazer besteira ou começa a fazer escolhas erradas em razão da nova direção, isso vai espelhar o mercado e Lula vai pagar esse preço. A gestão de Prates estava sendo criticada em muitos aspectos por esse mesmo mercado. O mercado vai ter ideias as mais diversas a respeito, segundo os seus interesses. Só precisa tomar cuidado para não pedir opinião de lobista como se fosse analista. O lobista quer fazer triunfar o seu ponto de vista, seu e dos seus clientes, nem sempre coincidente com os interesses do país. Claro que não acho boa essa crise. O desejável seria que Prates continuasse, que era o desejo do Haddad, inclusive, mas parece que não era possível, porque a reação dele à demissão deixou claro que a convivência era difícil mesmo. A coisa não estava arrumada com o ministro da Casa Civil, com o ministro de Minas e Energia, sendo um cargo de confiança, a lógica indicava e todo mundo sabia que ia cair, era uma questão de tempo. E aí tem os horários do programa do Reinaldo Azevedo lá no UOL, meus queridos e queridas. Gente, vamos contribuir com o Pix, não quero ficar pedindo aqui na live, quero que vocês ajudem a gente nesse trabalho. Obrigado, Alba Granato, bom dia, Pedro, e a todos da Folha Democrata, bom dia, Alba, seja bem-vinda. Mandem R$1, gente, ajudem aqui o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho muito necessário. Precisamos de 78 pilas de Pix, pequenas contribuições ajudam bastante o nosso canal. Paga um ingresso aqui para a gente poder ter e manter aqui a nossa live com as melhores notícias, com as notícias mais bem apuradas, com as melhores análises, com tudo o que você tem direito de acompanhar na imprensa, tá, gente? Você assiste a Folha Democrata e você fica muito bem informado a respeito de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá, gente? É uma forma
da gente poder fazer esse acordo. A gente precisa da ajuda de vocês, as notícias não são de graça, elas precisam realmente do apoio do público leitor, seja em audiência, seja em contribuição e a presença de todos vocês, tá, gente? Ontem a entrevista do Cacai foi muito boa, mas precisamos que vocês estejam presentes com a gente nessa missão, tá, gente? A gente precisa mesmo que vocês nos ajudem com Pix. Os superchats estão desativados temporariamente, então tem que ir na sua conta no banco, vai lá, faz uma pequena contribuição e diga aí no chat. Pode fazer pergunta, crítica ou sugestão ao nosso canal, que a gente abraça com todo carinho tudo que vocês fizerem aí para a gente poder melhorar o nosso trabalho, tá bom, meus queridos e minhas queridas? A gente precisa mesmo da sua ajuda. Obrigado, Creuza! Ô, Creuza querida, obrigada, minha cara. Já mandou dezão para nós. Estamos melhorando já a nossa situação. Que bacana que vocês estão aqui conosco. Então, com a contribuição da Creuza, que é uma querida. A conta é da Alessandra, tá, gente? Não é mais o historiador, tá, gente? A gente teve uma mudança de gestão no nosso canal. Então, faltam 68 de Pix, tá, gente? Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos fazer aí uma chuva de Pix. Vamos fazer aí uma chuva de contribuições para manter o canal. Sobretudo, quem não contribuiu ainda com o canal, tá, gente? A gente pede essa ajuda aí, essa atenção de vocês aí que estão conosco, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que faz questão de ajudar a gente, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Olha só, lá no site da Folha Democrata, meus queridos e minhas queridas, o Conselho de Ética da Câmara segue com o processo contra o Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco. Chiquinho Brazão e o irmão Domingos são acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, meus queridos e queridas. Vamos lá. Lá no site da Folha Democrata. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu dar uma continuidade ao processo. Dá para mandar mensagem por Pix também. O professor Roberto sempre lê as mensagens de quem manda. Atrativamente, então manda um recado pra gente. Vou pedir pra produção aqui me falar se tiver recados no Pix, tá, gente? É importante. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu dar continuidade ao processo de quebra de decoro parlamentar contra o deputado Chiquinho Brazão sem partido. O Brazão é acusado, com o irmão Domingos, de ser o mandante do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Por 16 votos a 1, o colegiado seguiu o parecer da relatora Jack Rocha, do PT, que concluiu que Brazão cometeu ato de violência política contra Marielle Franco, inclusive com ilícitos penais de altíssima gravidade, classificados como hediondos. O processo pode resultar na cassação do mandato do parlamentar. O caso em tela e o comportamento dos órgãos e das instituições vem revelando as evidências dos supostos crimes cometidos pelos irmãos Brazão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal, o que aumenta sobremaneira as responsabilidades na apuração desse caso, afirmou. Chiquinho Brazão está detido desde o dia 24 de março por obstrução de justiça. Após a prisão, a Executiva Nacional do União Brasil aprovou por unanimidade a expulsão do deputado federal Chiquinho Brazão do partido. No dia 10 de abril, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o parecer que determina a manutenção da prisão do deputado. A autoria e materialidade dos fatos estão devidamente demonstrados em provas oriundas do processo penal no Supremo Tribunal Federal, na qual foi decretada a prisão do representado, que foi mantida no plenário desta casa, após manutenção de parecer favorável no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, colocando essa discussão como superada. Ademais, registre-se que a conduta configura em tese afronta ao decoro parlamentar, o que será apurado ao longo da instrução probatória deste processo.
O advogado de defesa de Frazão, Kleber Lopes, pediu o afastamento da relatora Jack Rocha com argumento de parcialidade, devido ao fato da deputada ter se manifestado nas redes sociais em favor da manutenção da prisão de Frazão. O pedido foi indeferido pelo presidente do Conselho, Leur Lomanto Júnior, do União Brasil, olha só, que lembrou que a manifestação foi anterior ao processo protocolado no Conselho de Ética e que a escolha da relatora atendeu a todos os requisitos previstos no Código de Ética do colegiado. A defesa ainda negou qualquer relação de Brazão com as milícias no Rio de Janeiro. O deputado Chiquinho Brazão é primário e tem bons antecedentes. Não há nenhuma acusação por organização criminosa, por prática de milícia, nenhuma condenação. Isso é uma lenda urbana, ainda que se possa, lá no Rio de Janeiro, ter isso como parte do senso comum, precisamos de provas e documentos de legalidade, afirmou o advogado. Participando de maneira virtual da reunião, Brazão alegou inocência. Eu sou inocente, continuo alegando que vamos provar a inocência. Se olhar o meu mapa eleitoral, vai ver que eu tenho voto tanto em área de milícia quanto em área de tráfico, ressaltou ele. Para a defesa, o processo deve ser arquivado com a aplicação da jurisprudência do colegiado, segundo a qual não há justa causa entre os fatos narrados e a quebra de decoro, em razão de ter ocorrido em 2018, antes do atual mandato de Brazão. Não há na representação nenhum documento em relação ao qual a defesa deva exercer o seu direito sagrado em favor do parlamentar. A representação é inepta, não há justa causa, porque não há base empírica para a justa causa, porque o fato é anterior ao mandato. E é impossível julgar alguém com base nessas considerações, disse o defensor. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, enviou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra os irmãos Brazão. Na denúncia, o vice-procurador-geral da República, Indelburgo Chateaubriand, denunciou os dois por homicídio e organização criminosa. A PGR concluiu que o assassinato ocorreu por motivo torpe e mediante a emboscada para dificultar a defesa de Marielle Anderson, além de ter sido executado para proteger os interesses econômicos das milícias e desencorajar atos de oposição política. As 3 infrações foram praticadas mediante emboscada e com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos. A rotina das vítimas foi estudada, a perseguição foi silenciosa e o ataque em via pública repentino. Marielle foi atingida por 4 disparos de arma de fogo na cabeça e Anderson por 3 disparos nas costas, dificultando qualquer reação defensiva, escreveu o PGR, meus caros, minhas caras. O documento da PGR diz ainda que o trabalho da vereadora a favor da regularização das terras para pessoas de menor renda provocou animosidade com o grupo dos irmãos Brazão. As áreas estavam em terrenos dominados por milícias do Rio de Janeiro. Marielle se tornou, portanto, a principal opositora e o mais ativo símbolo de resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la significava eliminar de vez o obstáculo e, ao mesmo tempo, dissuadir outros políticos do grupo de oposição a imitar-lhe a postura, afirmou a PGR. A denúncia também destaca que o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, preso por determinação do Supremo Tribunal Federal, deu orientações para a realização dos disparos. Reportagem do Luciano Nascimento, da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas.